Vencendo as circunstâncias. Diga comigo. Tudo na vida é muito passageiro. O Senhor, Ele tem um propósito na minha vida. Hoje, eu estou num pontinho aqui, mas a minha vida é isso tudo aqui. O dia de hoje, o momento que eu estou vivendo é um ponto. Então você não pode medir a minha vida por um momento, por uma circunstância. Você não pode medir a vida do seu filho por um momento, por uma circunstância, porque Deus, quando mandou Jesus ao mundo, Ele veio salvar a vida. Ele veio salvar. Ele não veio falar de circunstância, de momento. No momento, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então o Senhor, Ele diz assim: quando passares pelo... agora assim diz o Senhor que te criou. O Senhor está dizendo assim: ó, tu és minha propriedade, eu te criei, eu te formei, eu chamei você pelo nome. Então Ele está dizendo: eu tenho um vínculo contigo. Você não é um robô que eu fui no laboratório e criei. Não, existe um vínculo. Eu sei o teu nome, eu dei o teu nome. Irmãos, o Senhor diz assim: não temas, não temas, não temas circunstância. Não deixe de entrar numa briga boa, entre aspas, por algo que você vale a pena, que é algo que o Senhor está nessa luta, porque as circunstâncias, elas vão passar, e o Senhor vai nos honrar. A palavra circunstância significa, e eu creio que ela nos traz logo o pensamento de prova, mas a palavra ela tem um significado muito interessante, que indica que uma situação, um momento real que você está vivendo. Então, assim sendo, nós podemos afirmar que caberia ao tema, dizendo assim: vencendo uma situação real. Eu não sei qual a sua situação real, como está o seu filho, como está você, como está o seu emprego, como está as suas demandas, eu não sei, mas nós somos convidados a vencer as circunstâncias, vencendo circunstâncias reais que você está vivendo. Por isso que meus filhos sabem, eu tenho dificuldade às vezes de entrar em discussões. Às vezes eu vejo lá a pessoa discutindo uns negócios tão... que aquilo, eu falei: meu Deus do céu, uma discussão que não vai levar a nada. E no mundo real tem gente com o filho nas drogas, tem gente com o filho no CTI, tem pessoas com o casamento por um fio, tem pessoas passando dificuldade, fome, e nós com umas discussões que na língua portuguesa se chama de questiúnculas, discussões banais. E o profeta Isaías, ele faz parte de uma galeria que traz uma palavra sempre messiânica, e Isaías trouxe essa palavra messiânica. Nesta manhã eu quero convidar você a enfrentar situações que vão trazer para você grandes aprendizados, situações que vão trazer para você grandes experiências. Certamente eu gostaria de tranquilizar você. Eu gostaria de trazer uma palavra, talvez de ânimo para você, mas não. A palavra que eu trago é que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós passaremos por dificuldades, mas toda dificuldade, tudo tem um ensinamento. E se você pensasse numa vida tranquila, onde você não precisasse de terapeuta, advogado, mecânico, chaveiro, e que você não precisasse que você não tivesse nenhum atropelo no seu dia a dia,
seria maravilhoso. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tereis aborrecimento, problemas, porque faz parte, está implícito no nosso DNA do ser humano. E nessa manhã eu gostaria de dividir a minha fala em 3 momentos, em 4 momentos. Primeiro, as provas não são para nos derrubar. Repita comigo. Segundo, nas piores circunstâncias, Jesus está conosco. E por último, Deus sempre cuidará de você. Não, agora fala para o irmão que está do seu lado, vai. Deus sempre cuidará de você. E depois nós faremos uma conclusão com 3 versículos e um louvor que nós vamos encerrar a nossa palavra. Em primeiro lugar, as provas não são para nos derrubar. Repita comigo. Não, em hipótese alguma, o Senhor não quer o teu mal. Lembra que a irmã Lúcia Freitas nos ensinava aquele corinho assim: cuidado, pezinha, onde pisa, cuidado, boquinha, o que fala, cuidado, mãozinha. Depois dizia assim: cuidado, olho, boca, a mão e o pé. Então, assim, cuidado, que parece que o papai do céu está de olho em você. Eu imaginava um Deus lá com uma .50 pronto para me detonar. E o cântico era: cuidado, que o Salvador do céu está de olho em você, então cuidado. Então, ou seja, isso no passado nós tínhamos, parece que o Senhor quer nos derrubar, mas a palavra nos diz assim: quando passares pelo fogo, verso 2, quando passares pela água, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergerão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Agora, preste atenção, pediu o Emerson para deixar o versículo. Como é que está o versículo? A primeira frase do versículo, vamos lá. Isso, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Nesse versículo está dizendo: se você passar, então é uma afirmação. A boa notícia para você, querendo ou não, você vai passar. O Senhor está dizendo: olha, não vou pegar um atalho. Quando passar, você vai passar. Pastor, que palavra é essa? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não queira entrar aqui numa igreja séria e que nós venhamos a pular esse texto da Bíblia. A Bíblia diz que nós teremos aflições, sim. Nós teremos problemas, nós teremos dor de cabeça, nós teremos perda, nós teremos tudo isso. Nós passaremos pela água, nós passaremos pelo fogo. Qual é a diferença? Olha o que o texto diz: eles não é para me matar, não é para me derrubar, não é para a minha destruição. Então o texto é claro, né? Se passar, ele está falando, quando chegar a hora de você passar, a hora vai chegar, você querendo ou não. Vira essa boca para lá, eu viro, vai chegar. Vira para o outro lado, eu viro, vai chegar. Não tem jeito, a hora vai chegar, querendo ou não. Quando passares pelo fogo, mas também o versículo diz assim: eu serei contigo. O segredo não é a fornalha, o segredo não é se aumentar o calor da fornalha, o segredo é o quarto homem na fornalha. É o Senhor estar conosco na fornalha. Ela não vai me queimar, porque o Senhor está dizendo: eu serei contigo. Eu serei contigo. Ela não vai me queimar. Nesse versículo 43, então nós aprendemos
que nós passaremos, o versículo 2, perdão, que nós passaremos. E outra coisa que eu aprendo nesse versículo, ela não vai me afogar. Ela não vai me afogar. Obrigado. Mateus capítulo 14, verso 29, narra o episódio de quando Jesus andava sobre as águas e o Pedrão, ele disse: Senhor, se é tu, manda e eu vou andar sobre as águas. Mateus, verso 14, a partir do 29, narra essa história. Você conhece essa história? Jesus falou: sou eu, e Pedro pulou do barco e Pedro andou sobre as águas. Porque Pedro fala assim: manda, dá uma voz de comando, manda, dê uma voz de comando, e eu vou ter contigo. E Jesus deu a voz de comando, e a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Você conhece o texto? Ele andou, porém o verso 30 tem o episódio. Qual é o episódio? O que aconteceu com Pedro? O que acontece com Pedro? Diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e fez o quê? A Bíblia não diz que ele afundou. Não, isso é inversão da Dalva, minha esposa. A Bíblia não diz isso. Ele não afundou. Na minha Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu não sei se ele era alto igual o pastor Nelson, então só foi até o joelho. Então ele começou a afundar. Beto, me ajuda aí. Me ajuda aí. Ele começou a afundar. O texto fala que, o texto é claro, diz que ele começou a afundar, e quando ele começa a afundar, ele faz alguma coisa que você precisa aprender. O que ele aprendeu, o que ele fez quando começou a afundar? Ele clamou, meu irmão, ele gritou, foi a oração mais rápida. Eu não vejo na Bíblia ele orando como o Silvano ora: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus Altíssimo. Nada disso. A Bíblia diz que ele gritou: Senhor, socorre-me. Mestre, me socorre. Ou não sei, socorro. Ele gritou. Não teve oração florida. Ele teve algo aqui do coração e ele gritou. Quando começou a afundar. Às vezes nós começamos a afundar e nós achamos: não, isso é normal, isso é normal, isso é normal, e estamos afundando. E não gritamos, não agimos. E a Bíblia diz que ele começa a afundar, e o verso 30 diz que ele começou a submergir, porque ele reparava, o versículo diz, ele reparava na força do vento. Ele falou assim: meu Deus, mas esse vento está muito forte. Mas que vento forte é esse? E ele ficou reparando na força do vento. Ele ficou reparando na força da natureza. E com isso ele sai, ele tira o olho de quem? De Jesus. Tirou o olhar de Jesus. Você tirou o seu olhar da palavra de Deus. Você não leu a palavra de Deus. Tirar o olho de Jesus hoje significa tirar o olho da Bíblia. Você tirou o olho da Bíblia. Você não está mais lendo a Bíblia. Você está tirando o olho de Jesus, você vai afundar. Se você não ler a palavra, Jesus disse: eu sou a palavra. Hoje você precisa olhar para Jesus para não afundar. Como eu olho para Jesus para não afundar? Palavra. Eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que comer a palavra, eu tenho que viver a palavra. Ele precisava olhar para Jesus. Na mitologia grega, existe a história de uma mulher que, ao invés de ter cabelo, ela tem serpentes. Imagina quantos fios de cabelo a irmã Sara tem. Você sabe, Sara? Não, nem eu. Mas imagina, para cada fio de cabelo, a mulher tem uma serpente na cabeça. Que coisa, né? Essa mulher, ela tem, a história conta que ela tem serpente na cabeça. Na história da mitologia grega, essa mulher, ela tem algo muito interessante.
Quem olha para essa mulher, fica o quê? Vira pedra. Nós estamos falando da Medusa, porque na história, quem olha para ela vira pedra, fica petrificado. A Bíblia diz que Pedro não olhou para Jesus, ele olhou para o vento, ele olhou para a circunstância. Eu quero dizer que as circunstâncias são como a Medusa. Eu quero dizer que as circunstâncias nos fazem afundar, as circunstâncias nos fazem paralisar, as circunstâncias nos fazem ter alta piedade. Está vendo como eu sou? Meu Deus, como eu sou sofredor, eu vim do norte, eu vim do sul, eu vim, e olha como eu estou, eu não tive oportunidade na vida. Aí você fica chorando, lambendo suas feridas. A Bíblia diz que eu não posso olhar para a circunstância. Quando Pedro começa a afundar, é porque, ao contrário da historinha lá da mitologia, ele tirou o olho daquele que vive, daquele que reina, daquele que João, ele traz uma declaração maravilhosa de quem é Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 18, João, ele narra, ele traz aí quem é Jesus. Apocalipse 1, verso 18, por favor. Olha, observe, irmãos, que a palavra é muito clara. A palavra é muito clara. Nós não podemos tirar o olho de Jesus. Nós não podemos tirar o olho daquele único Deus. Você conhece muitos deuses que morreram, mas o único Deus que morreu e está vivo é Jesus. Ele diz: eu que vivo e que já fui, eu que vivo e já fui, mas aqui estou, vivo, para todo sempre. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. 19. Escreve essas coisas que tem visto, que são as que depois, as que depois dessas hão de acontecer. E esse Jesus começa a narrar para João a história, e você conhece muito bem o livro de Apocalipse. Mas Jesus se apresenta para João, aquele que vive. Para de olhar para coisas mortas, olhe para Jesus. Jesus está vivo. Circunstâncias vão passar, mas Jesus está dizendo: eu sou eterno, eu morri, mas eu vivo, eu estou vivo. Você está passando por um problema, você está lutando contra um câncer, você está lutando contra o desemprego, você está lutando contra uma situação dificílima na sua casa, mas o Senhor está dizendo: olhe para mim, eu estou vivo. Eu passei pela prova, eu passei pelo fogo, eu passei pela água, mas eu venci. E ele diz: eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave do inferno. As provas, irmãos, não são para nos derrubar. Veja como Pedro volta para o barco. A Bíblia diz que o Pedro, ele andou 2 vezes. Ele andou indo ao encontro de Jesus, e ele andou voltando para o barco. E aqueles que não afundaram, a gente fica vendo: Pedro afundou, está vendo? Não queira ser igual a Pedro. Mas daqueles discípulos todos, só Pedro teve essa experiência maravilhosa de andar sobre as águas. Os discípulos todos ficaram lá na EBD dele, dentro do barco. Os discípulos todos ficaram na reunião deles, dentro do barco. Os discípulos todos ficaram dentro do barco, mas Pedro, ele teve coragem de pedir: Senhor, me dê uma palavra. O que eu quero é uma palavra. Irmãos, quantas vezes você orou, quando saiu de casa: Senhor, me dê uma palavra hoje. Me dê uma palavra hoje. Muito tempo eu não tenho ouvido pessoas falando comigo na porta: pastor, quando eu saí de casa, eu pedi: Senhor, eu quero uma palavra. Nós abrimos mão da palavra.
E a Bíblia diz que Pedro, com uma palavra, ele pulou do barco, ele andou. Verso 32 diz que depois, quando ele volta, o verso 32 diz: subindo no barco, terminou o vento. Para ele subir no barco, ele precisou voltar para o barco. E eu acredito que não foi nas costas de Jesus, foi andando. Dê glória a Deus. Vamos lá? Leia comigo. E quando subiram, quem subiu? E quem? Jesus. Os dois que estavam fora do barco, eles voltam para o barco, eles sobem para o barco. Segundo lugar, então as provas não são para me derrubar. Repita. Prova sinônimo de circunstância. As circunstâncias não são para me derrubar. Segundo lugar, nas piores circunstâncias, a Bíblia diz que Deus está conosco. Olha o verso 3. O que ele diz? Verso 3 de Isaías. Ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Santo de Israel, o teu Salvador. A Bíblia diz: porque eu sou o Senhor, o teu Salvador. A Bíblia diz que o Senhor está dizendo, no verso 2, eu serei contigo. Eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eu serei contigo. Elas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Não te queimará, porque eu serei contigo. Nem a chama arderá em ti, porque eu serei contigo. Aí o verso 2 ele diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Deus sempre estará conosco. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Deus sempre estará comigo, mesmo na prova de fogo. Mateus 28, verso 20, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias da minha vida. Então, a minha segurança não está na ausência de problemas. Você não pode ter problema, você não é crente? Quem disse que crente não tem problema? A tua segurança não está na ausência dos problemas, e sim na presença do Emanuel, do Deus conosco, no momento do problema. Então, pare de pensar, se eu sou servo do Senhor, se eu sou dizimista, por que isso está acontecendo? Porque você está vivo. Quer que isso não aconteça, morra. Se você morrer, acabou, os seus problemas acabaram. Mas enquanto estiver nesse mundo, você vai ter problema, você vai ter luta, você vai ter que estudar para a prova de matemática, de inglês, de francês, de geografia. Você vai ter que estudar. E o Senhor está dizendo que a segurança que Ele te dá não é a ausência de problema. Problema você vai ter. Então, quando você tem problema, não é que o Senhor te abandonou. Isso não pode medir a segurança do Senhor. A segurança não é a ausência de problema. A segurança é o Senhor contigo nos problemas. Por isso que quando Jesus nasce, os anjos dizem assim: olha, o nome dele será Emanuel. O que significa? O nome dele será Emanuel, que significa? Deus conosco. Jesus veio para que Deus estivesse conosco. 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo, ele é categórico, ele trabalha muito bem esse problema das lutas. Ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Vamos lá? Porque a nossa leve Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que a leve e momentânea tribulação produz algo maravilhoso na vida. Produz um peso eterno de muita glória. As provas, em primeiro lugar, não são para me derrubar. Repita.
Segundo, nas piores provas, Jesus está comigo. Terceiro e último lugar, Deus sempre cuidará de você. O verso 3 do texto de Isaías que nós lemos, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergerão, porque eu serei contigo, porque eu sou o Senhor, tu és precioso aos meus olhos. Então o Senhor está dizendo assim, eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Eu gostaria de reafirmar para você que as provas difíceis, situações terríveis, mas nós temos proteção de Deus. Qual foi a queixa do diabo para Deus em relação a Jó? Qual foi o argumento do diabo para Jó? O diabo usa um argumento para Jó muito interessante. O verso 10, Jó capítulo 1, verso 10, o diabo fala para Jó, para Deus assim, também tu cercaste ele com uma sebe, com um muro, com uma cerca. Vai chegar, chegou, vamos lá. Porventura. Então só até aí. Tu não colocaste um muro, tu não colocaste uma cerca eletrificada nele e na casa dele, e em tudo quanto ele tem. Eu já tentei muitas vezes pegar, mas tem uma cerca eletrificada, não dá para me meter a mão. O diabo estava dizendo, a queixa do diabo de Deus, do diabo para Deus, é que Jó estava cercado de bênçãos. Jó estava envolto a promessas. Eu não sei se o diabo tem falado para Deus, tu tem cercado essa irmã, tu tem cercado esse irmão, tu tem cercado esse pastor de bênção. Eu tenho tentado, mas é por que eu sou atingido muitas vezes? Porque como filho pródigo, eu quero sair da cerca. Como filho pródigo, eu quero ver o que tem do outro lado. Como filho pródigo, eu sou atraído pelo engano. E isso que o diabo reclamou com Deus. Olha o que ele diz, a obra das suas mãos tu abençoaste. Tudo que esse homem faz dá certo. Que ódio eu tenho desse homem. Você acha que o diabo gosta de quem é abençoado por Deus? Aí ele fala para Deus, tira a cerca dele. Tira a cerca dele. Tire a cerca. Obra das suas mãos abençoaste o seu gado, e tudo que ele tem, tu tens aumentado na terra. Aí o verso 11. Mas estenda a tua mão e toque em tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti da tua face. Tira a cerca dele. Tira a cerca para ver como ele vai te blasfemar. Ele está vindo à igreja todo domingo porque está sendo abençoado. Ele está andando e te louvando porque está sendo abençoado. Foi o que ele reclamou com Deus. A conversa era sobre circunstância. O diabo estava falando, circunstancialmente ele está sendo abençoado. Então me dê uma brecha. Tira o mimo que tu tens dado a ele, tira o carro que ele tem, tira a casa que ele tem, tira o emprego que ele tem, vai ver como ele não blasfema contra ti. O diabo está dizendo assim, Jó só te serve por coisas terrenas. Jó só está te servindo porque ele tem dinheiro. A circunstância, irmãos, não pode ser o nosso carro-chefe. Eu tive um dia maravilhoso, meu patrão falou comigo bem no trabalho, tudo deu certo, então eu vou para a igreja. Mas quando o dia está mal, nem vou para a igreja, eu quero ir para casa dormir, porque eu sou medido pela circunstância.
nem quero adorar a Deus. Tive um problema quando eu estava vindo para cá, tentaram me roubar, tive um problema com meu marido, tive um problema com minha esposa. Sabe por que isso? Circunstância. Circunstância. A circunstância não pode te medir, a circunstância não pode te paralisar. O propósito de Deus é a sua vida, não é um momento. Então, se você teve um dia ruim, e olha que a Bíblia diz, lembra do teu Criador no dia da tua juventude, antes que venha maus dias, vai vir. Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir o dia mau. Então, o dia mau chega, e tem crente que não está preparado para o dia mau. Aí o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, portanto, ou seja, para que você vença o dia mau, tome toda a armadura de Deus, para que você possa resistir às circunstâncias. Em primeiro lugar, as provas não são para nos derrubar. Segundo lugar, nas piores circunstâncias, Jesus está conosco. Terceiro lugar, Deus sempre cuidará de você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer essa conclusão com a igreja de pé. A conclusão são 3 textos da palavra. Primeiro, pediu Emerson para ser bastante ágil. Hebreus capítulo 13, verso 5. Depois Deuteronômio capítulo 1, de 1 a 6. E depois Atos 16, 23 a 26. Vamos ler primeiro Hebreus 13, verso 5. Eu quero fazer isso como nossa conclusão nessa manhã. O texto que nós lemos é sobre as circunstâncias, vencendo as circunstâncias. Vamos lá, toda a igreja, bem bonito. Amém? Seja o teu costume sem avarezas. Pare de ficar murmurando pela circunstância, porque o Senhor está dizendo, não te deixarei, não te desampararei. Agora, Deuteronômio capítulo 8, do 1 ao 6, o texto é grande, mas vale a pena. Eu quero concluir com esses 3 versículos, depois Atos 16, 23 a 26. Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 6, diz assim, toda a igreja, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e frutifiqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te livrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te arrepender e não se mas E agora, Atos 16, de 23 a 26. O Senhor está dizendo, às vezes, eu permito as lutas, porque eu quero o melhor. Eu quero tirar o melhor de você. Eu quero ver o que está no teu coração. Eu quero ver se você vai duvidar de mim ou não. Irmãos,
Neste mundo nós estamos em prova. E o Senhor Deus conta conosco para nós não desanimarmos. A partir do 23, Emerson, e vamos até o 26. Toda a igreja. E a Não, só até 26. 26, vamos lá. O 25 disse que 25, perto da meia-noite, Pedro e Silas oravam e cantava. Irmãos, esses dois tinham motivo para adorar a Deus? Eles receberam açoites, eles foram espancados. Eu costumo dizer que eles devem ter recebido soco na boca, devia estar com a boca inchada. Esses dois não tinham motivo para adorar. Mesmo assim adoraram. É no meio das lutas que o Senhor tira a melhor adoração. E quando você adora de verdade, terremoto acontece na sua família. Quando você adora de verdade, as cadeias que estão prendendo se soltam, porque você está adorando de verdade. Então, quando vier na luta, não empreste a boca ao diabo, não. Louva a Deus. Eu gosto de pensar que Paulo e Silas, disse um pregador certa vez, que talvez cantava esse hino que nós vamos cantar agora. Mesmo machucado, mesmo açoitado, esse foi o louvor desses dois. Que seja o nosso louvor. Deus não rejeita oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor.
estende suas mãos. É hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor, com muito louvor. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém.